Obrigado, Senhor, por aqui nos reunirmos mais uma vez, com um objetivo que é o de nos tornarmos melhores. Talvez trazidos pela dificuldade de saúde física, aquilo que nos incomode, aquilo que nos atrapalhe, como o fator que nos propele. Chegando à tua casa, descobrimos que há muito mais enfermidades do que aquelas que o corpo identifica, que existem doenças da alma, produzindo as mazelas orgânicas. Existem desajustes psíquicos que, como um óculos que deforme a nossa visão, nos faz ter uma ideia errada da vida à nossa volta. Quantas vezes, ao buscarmos a solução de um pequeno problema, descobrimos problemas mais graves, que tornam aquele primeiro desimportante e apenas o efeito dos outros ocultos. Por isso é que, encontrando as lições do universo, que de forma clara, de forma direta, nos revelam o mecanismo de funcionamento da vida, nós que viemos em busca de algo imediato, podemos sair carregando um prêmio de valor inimaginável, que é o do entendimento para a solução de muitos outros enigmas e problemas. E com eles solucionados, sermos capazes de enfrentar a dor física, o desajuste da carne, de outra forma, sem medo, sem revolta, e cooperando com nossa mudança, para que não volte a piorar aquilo que os espíritos trataram. Como é bom compreender a espiritualidade como o porto que nos aguarda, para avaliar em nós mesmos que bagagem vamos levar quando o navio chegar ao destino. O que traremos, uma vez que o que é matéria fica na terra e o que é do espírito vai com ele. Como estaremos ao passarmos pelas barreiras que separam o mundo físico do mundo da verdade? O que carregaremos na mala quando tivermos que abri-la? Bons projetos realizados, boas ações, ideais cumpridos, esforços de nos superarmos, defeitos diminuídos, ou apenas uma mala vazia? Ajuda-nos, Senhor, a pensar nisso antes de chegarmos ao porto. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem
que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço aos que aqui se encontram neste 8 de abril para o tratamento espiritual, a cirurgia sem corte na pele que sempre temos em nossa casa. Recordando que, na verdade, mais importante do que o tratamento da matéria, nosso encontro procura infundir na mente das pessoas as ideias principais a respeito de uma cirurgia que cada um pode fazer em si mesmo e que dela decorrerá certamente uma mudança nos padrões orgânicos, nos padrões emocionais, nos padrões mentais, e que não dependerá nem da ação dos espíritos médicos e enfermeiros, nem mesmo de uma atenção especial da divindade, uma vez que nós temos acesso a todos estes recursos. Porém, como não sabemos usá-los, nem sabemos do seu valor, costumamos desprezar a riqueza. Nós nos parecemos com aqueles indígenas primitivos que os navegadores portugueses encontraram quando chegaram ao Brasil e que, encantados com berloques, espelhinhos e miçangas, trocavam a madeira preciosa, os minerais que eram riquíssimos, por essas bugigangas, como se eles estivessem realmente tendo vantagens. Os espíritos amigos desejam que nós tenhamos as riquezas verdadeiras, mas geralmente nós estamos procurando berloques, estamos procurando espelhinhos, e ficamos contentes com aqueles que nos oferecem a cobiça dos olhos,
o material que brilha, o material que nos encanta e que achamos que é tão importante, que vai valer a pena a gente entregar um monte de pedaço de pau que é abundante na nossa floresta. Mas aquele vidrinho é meu, aquele espelhinho sou eu que tenho. Vou fazer um colar, vou pendurar, para que nós entendamos que por não estarmos conscientes dos valores que a vida espiritual reconhece como importantes, nós trocamos a evolução do espírito pelo sucesso da carne. E isso é muito triste, porque certamente deixamos as experiências construtivas, abrimos mão dos valores e nos vemos empobrecidos, nos vemos derrotados. Quando chegamos diante da verdade, vemos que estivemos vivendo no meio da preciosidade sem usá-la. Vemos que nós tínhamos tudo para melhorar e preferimos desfrutar. E que a vida, cujo sentido primeiro é o do aprendizado, o do estudo, o da melhora, em verdade, foi malbaratada por uma simples e reles condição de brincadeira de criança. Fomos à escola, fomos à escola, mas não fomos à aula, fomos ao recreio, gastamos nosso tempo na diversão, estivemos durante o tempo da vida material como o aluno bisonho que acha que a escola vale pelo lazer que propicia e que para ir à escola só irá com prazer se puder ir brincar. Triste isto, não é? Então, para tratarmos de uma temática que realmente significa transformação do nosso espírito, eu vou recorrer a este livro, Contos e Apólogos. Você está vendo na tela as capas, que são duas, a mais antiga e depois uma que veio em substituição, e eu tenho nas minhas mãos ainda uma terceira capa, vou colocar aqui nesta câmera, para que vocês também possam vê-la, para você identificar esta terceira capa, como uma capa do livro que eu estou tratando. É o mesmo conteúdo. Aqui é melhor para essa imagem aqui, ó. Desta outra, ok, Raul? Esta é uma terceira capa. Você poderá encontrar na sua prateleira. Eu não sabia que eu tinha este livro. O capítulo que nós estaremos tratando é o capítulo 27. Vamos então ouvir a história contada pelo espírito irmão X, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier. Quando Cirilo Fragoso bateu as portas do mundo espiritual, foi atendido por um anjo que estava lá tomando conta, solícito, e que com surpresa verificou que o nome do defunto não estava entre os esperados daquele dia. Não estava, não constava. Para chegar aonde o anjo estava autorizando a passagem, não havia nenhum Cirilo Fragoso inscrito. Então, percebendo que o anjo não lhe permitia o ingresso, irritado, ele disse: fiz muita caridade, doei tudo quanto pude, protegi os pobres e doentes, amparei as viúvas e os órfãos. Tudo o que fiz pertence a eles. Oh, meu Deus! Onde está a esperança daqueles que se entregaram às promessas do Cristo? Já está indignado, falando com o anjo.
falando com o anjo, está nervoso, querendo passar na base da carteirada, na base do grito. E passou a choramingar, desesperado. Enquanto o funcionário celestial, o anjo, compadecidamente ficava observando os seus gestos. Fragoso traduzia o próprio pesar com a boca. Ele reclamava. No entanto, a consciência, como que agora colocada nos seus ouvidos, o obrigava a recordar, a relembrar. E Humberto de Campos continua dizendo: era verdade que ele havia amontoado muitos bens, bens muito valiosos. Atingira um êxito retumbante nos negócios aos quais ele se afeiçoara. E quando deixou o corpo terrestre, estava cadastrado como proprietário de grande expressão de fortuna. Ele não havia conseguido visitar pessoalmente os necessitados, porque o tempo lhe minguava cada dia no trabalho estafante da preservação daquela fortuna imensa. Ele não tinha tempo de visitar doente, visitar pobre. Jamais havia obtido folgas para ouvir um indigente. Nunca pudera dispensar um minuto às mulheres infelizes que recorriam à sua casa. Entretanto, prevendo a morte que se aproximava, sem nenhum recurso, ele, Cirilo Fragoso, organizara generoso testamento. E assim, agindo à pressa, não havia se esquecido das instituições piedosas das quais ele tinha uma vaga lembrança, inclusive aquelas que ele pretendia criar, que não havia criado ainda. Por isso, em 4 dias, havia dotado todas estas instituições a que ele se referia mentalmente, com expressivos recursos, doações, rogando que todas elas pudessem se lembrar dele através das orações. E então ele pensava agora, diante do anjo: eu não me desfizera de tudo para exercer o auxílio ao próximo? É o pensamento que agora justificava a sua postura. Porém, a consciência lhe dizia: não teria sido, porém, mais aconselhável praticar a beneficência, ir até as coisas, até as pessoas, antes da atribulada viagem ao túmulo? Ele havia deixado, mas não teria sido melhor ter ido fazer? Notando que o coração e a consciência duelavam dentro dele, ele rogou à entidade angélica levasse em consideração a legitimidade das suas demonstrações de virtude, reafirmando que a caridade por ele efetuada deveria ser o passaporte, aquele passaporte adequado ao ingresso no paraíso. O anjo benfeitor declarou que respeitava os argumentos do recém-chegado, informando, porém,
que só mediante provas tangíveis, provas verdadeiras, ele iria advogar a causa do recém-chegado perante os poderes celestes. Que Fragoso trouxesse a documentação positiva daquilo que ele verbalmente apontava que o anjo iria defender-lhe a entrada nessa passagem de luz. Cirilo, então, deu meia volta, voltou lá para a terra, foi arrumar tudo aquilo que ele podia. E aflito, ele extraiu as notas, aquelas notas mais importantes do que ele havia feito, com referência aos legados, referência às doações que ele fez, às associações de pais, as que já existiam e as que seriam formadas nas derradeiras horas do corpo, e com estas notas todas, retornou à presença do amigo espiritual, diante de quem leu em voz firme e confiante. E aqui traz ele o teor do que ele havia legado. Para os velhinhos de diversos refúgios, deixei 400 mil reais. Aqui está cruzeiro, mas como nós já passamos muito tempo, né? Já passou do cruzeiro para o cruzado, cruzado novo, etc. Aí chegamos no real. Então, eu vou fazer tudo em real, tá bom? Porque a gente também não sabe quanto era 400 mil cruzeiros. Então vai ser 400 mil reais, que é uma fortuna. Para velhinhos de diversos refúgios, deixei 400 mil reais. Para doentes de várias agremiações, deixei 800 mil reais. Para a instalação de um hospital de câncer, deixei 600 mil reais. Para a fundação do Instituto São Damião em favor dos leprosos, deixei 300 mil reais. Para a assistência à infância, deixei 500 mil. Para meus empregados, deixei 4 casas e 6 lotes de terra no valor de 1.200.000 reais. Em mãos do meu testamenteiro, deixei desse modo a importância total de 3.800.000 reais para realizações de boas obras. Terminada a leitura, percebeu ele que o anjo não se mostrava satisfeito. O anjo não estava convencido. E então, vendo esta reação, ele perguntou, ansioso: ora, ilustre representante da bondade divina, não terei eu cumprido deste modo as recomendações de Jesus? Porém o anjo, um pouco triste, lhe disse: Fragoso, é preciso pensar, é preciso usar a mente. Segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria, mas realmente você não deu. Suas anotações não deixam margem a qualquer dúvida. Você simplesmente deixou. Você deixou porque não podia trazer. E porque Cirilo entrasse em aflitiva expectação, o anjo rematou: infelizmente, Cirilo, seu lugar por enquanto ainda não é aqui. De conformidade com os ensinos do Divino Mestre, aonde situamos o tesouro de nossa vida, aí guardaremos a nossa própria alma. Seu testamento não exprime libertação. Quem dá, serve e vai embora. Quem deixa,
quem deixa, larga provisoriamente, porque não pôde levar. Você ainda não se exonerou, não se libertou das responsabilidades para com o dinheiro. Volte ao mundo e ampare aqueles a quem você confiou os bens que te foram emprestados pela providência divina. E ajudando-os a usá-los na caridade verdadeira, você conhecerá com a experiência própria o desprendimento da posse. A morte te obrigou a deixar. Agora, meu amigo, cabe a você exercitar a ciência de dar com alma e coração. Foi assim que Cirilo Fragoso, embora acabrunhado, regressou à esfera dos homens em espírito, a fim de aprender a beneficência com alicerces na renúncia. Beneficência com alicerces na renúncia. Dar e deixar. Nós encontramos diferenças fundamentais nessas duas vertentes de entrega. Muitas pessoas na Terra acham que estão qualificadas ao paraíso pelo simples fato de terem espalhado migalhas, de terem conseguido recursos abundantes de forma ilícita, e que uma forma de eles se livrarem da culpa total é transformarem uma fração mínima desses lucros corruptos em ações benemerentes. Não é por amor, não é por boa intenção, é como uma justificativa do indivíduo perante a lei do universo que ele sabe que está fraudando, para dizer: eu roubei, mas ajudei os outros, e em nome dos outros eu vou continuar roubando, porque eu continuarei a ajudá-los. Veja que absurdo. Esta não é a forma correta. Causar um prejuízo a um todo que se está lesando pela corrupção, pelo furto, pela atitude interesseira, não é ajudar meia dúzia de pessoas. Um indivíduo com o seu comportamento ativo ou omissivo consegue arrecadar 10 milhões para a sua conta bancária. Aí ele pega 50 mil reais e entrega para uma instituição qualquer. Ai, eu fiz a caridade. Eu sei que eu roubei, mas eu estou ajudando os outros. Com 50 mil reais, você poderá ajudar uma instituição a se manter em funcionamento por alguns meses, a dar comida para um número X de família, uma cesta básica, poderá ajudar, dependendo do gasto, uma creche por 2, 3, 4 meses. Se ela tiver funcionários, isso será um montante muito pequeno, ainda que seja um alívio. Se for um asilo, quanto será que se consumirá mensalmente para sustentar os idosos, a higiene, a alimentação? E um cinquentinha vai fazer uma diferença muito pequena. Porém, quando o indivíduo roubou 10 milhões, muitos morreram por não terem um leito de hospital, remédios, não terem como fazer cirurgias, por não terem ensinos, os seus filhos estarão na ignorância, por estar o erário público diminuído, muitos benefícios que estariam garantidos a pessoas idosas, doentes, pobres, não terão este recurso. E a quantidade de desgraça que o indivíduo produz, ainda que ele não saiba qual foi o resultado, ainda que ele não tenha essa noção clara do quanto em dor
esses 10 milhões roubados produziriam ou produziram, ele será responsável por toda essa montanha de aflições e terá a compensar a sua consciência meia dúzia de boas atitudes feitas com o dinheiro roubado. Certamente, não pode ser um indivíduo deste considerado um representante da divindade no mundo. E esta doença, que se chama egoísmo, que enceguece o espírito naqueles deveres mínimos, ela está tomando conta de muitas pessoas, achando que para viver eles vão precisar das migalhas. As pessoas, para se sentirem felizes, gastam fortunas em shoppings, gastam fortunas em promoções, compram coisas que não precisam. Daqui a alguns dias, nós vamos ter a Semana Santa. Ah, Jesus que entregou sua vida para que nós tivéssemos a chance de aprender. Você está me assistindo, você que está aqui hoje, vai ter a vontade de comer chocolate, de comprar ovo de Páscoa, de dar de presente. Então, no dia 19 de abril, a Sexta-feira Santa, é a data comemorativa da entrega de Jesus, do que ele tinha de mais precioso, fisicamente falando, que era o seu corpo. Pergunte a você mesmo, se para comemorar a Páscoa, como nós a chamamos, você seria capaz de dar metade do que você vai gastar com chocolate para ajudar a diminuir a miséria? Metade. Não estou nem dizendo que você deveria dar tudo, quando de verdade deveria, porque você está acima do peso. Seus filhos estão acima do peso. Seus filhos comem chocolate toda semana, tomam sorvete diariamente. Seus filhos e você se deleitam no doce. Não ficaria nada ruim se não comessem nada de chocolate ou até mesmo de comida no domingo de Páscoa. Mas nós não estamos nem falando isso. Estamos apenas cogitando. Você seria capaz de pegar metade do que você gastou com ovo de Páscoa? Vamos supor que você tem ovo de Páscoa para dar para a mãe, para o pai, para o irmão, para o filho, para o sobrinho, e você vai gastar, para comprar ovo de Páscoa para todo mundo, R$300. 300. É capaz de dar, depois de gastar 300, 150 para qualquer instituição beneficente, ou comprar R$150 em comida e entregar para uma obra de amparo à miséria? Será que você é capaz? Ah, mas aí vai ser 450. Então faça diferente. Compre 150 de ovo de Páscoa e dê 150 para os miseráveis. Fica da mesma medida dos 300. Só que você vai restringir o seu desfrute, o desfrute de você dar presente para os outros. Já pensou em fazer isto? Ou isso arrepia você? Esta maneira de amar Jesus, comemorando a sua morte e o seu ressurgimento, para ensinar-nos que nós vamos ter que prestar contas do que nós fizemos depois da morte, porque ninguém vai morrer. É assim que nós vamos comemorar a bênção de estarmos sendo orientados, enchendo a barriga, ficando mais gordo, sem nos desprendermos de nada? Há algumas pessoas lhe dói mais perder um dedo do que enfiar a mão no bolso. Há pessoas que não reclamariam tanto se um braço fosse amputado do que se ela perdesse um terreno. Se ela doasse alguma coisa que tivesse um custo, que gerasse este espanto, onde já se viu
você está jogando fora, você está ficando mais pobre. Isso estamos citando agora a Páscoa que se aproxima, mas antes da Páscoa, você já fez o cálculo de quanto gasta num fim de semana para ir se divertir? Nós que já estamos gordos, que já estamos com todos os favores do conforto à disposição, ainda achamos que por trabalharmos muito temos o direito de espairecer. E esse direito custa. Já percebeu quanto custa o direito de você comer num restaurante, ou ir ao cinema, tomar um lanche fora de casa? E este custo, você já pensou que poderia também reduzi-lo à metade e compartilhar com quem não tem nada, quem não tem nunca? Ah, mas eu trabalho, eu não tenho esse direito. Claro que tem, você pode fazer. Mas você já notou que quando chegar do outro lado, você vai querer estar num lugar melhor, não é mesmo? Mas se você não merecer, Cirilo Fragoso teve que voltar para a terra e inspirar os seus herdeiros, aqueles a quem ele deixou os recursos, a que eles fossem generosos, a que eles abrissem mão desses bens para facilitar a vida de outras pessoas, como cumprimento do desapego. Já pensou sobre isto? Que tal você imaginar na sua casa, vocês que estão aqui e você que está em casa já podendo fazer isso, abrir o guarda-roupa e olhar quantas coisas estão penduradas que você não usa, quantas peças de roupa estão ali em gavetas há alguns anos, você nem se lembra direito que tem tudo aquilo. O que elas estão fazendo ali, agasalhando cabides, vestindo pedaços de pau e não estão sendo usadas? O que elas estão fazendo, preenchendo gavetas, ao invés de estarem vestindo corpos? Quando nós não percebemos quantas coisas nós podemos entregar, porque estão ociosas, é que nosso egoísmo se une à indiferença, e que nós ficamos na dependência daquelas coisas penduradas, como se aquilo fosse o nosso salva-vidas. Eu conheço casos de pessoas que não se contentam em ter um guarda-roupa, não se contentam em encher um armário embutido. Estas pessoas não se contentam em ter um closet, um quartinho onde há bastante espaço para colocar seus apetrechos de vestuário. Eu conheço pessoas que têm apartamentos vazios totalmente convertidos em guarda-roupas. Quando ela quer fazer um passeio, ela quer vestir-se para uma festa, ela para o carro na garagem e sobe até o guarda-roupa dela, entra pela porta da frente com a sua chave e aí tem todas as paredes convertidas em armários. E ali, diante dos espelhos que são abundantes, fica provando esta roupa com aquela, com a outra, se está boa, se não está, para sair vestida e ir à festa. Nós todos temos em nossa casa, guardados em buracos que a gente não vê com frequência, que eu costumo chamar de triângulo das bermudas, geralmente maleiros, geralmente armários embutidos na parte superior, nós temos lá inúmeros objetos que estão funcionando e que a gente não usa, porque ou ganhou em duplicata, ou comprou um mais novo e deixa aquele guardado para uma emergência. E até você se esquece que tem aquilo, de tanto tempo que faz que não o vê. Aquilo poderia estar servindo a outra pessoa, aquilo poderia estar fazendo a felicidade de uma pessoa simples, mas não, aquilo é meu. Quando eu morrer, aí alguém fica com isto. Se eu não determinar que aquele bem não possa ser compartilhado, sou eu que decido isto. Veja só como nós nos afastamos desta coisa simples que é a de termos a satisfação de fazer a alegria dos outros. Nós regulamos com quem os filhos vão casar para que a nossa fortuna não se dissipe.
que a pessoa não dê um golpe do baú. Nós regulamos o que se está gastando, mas nós nunca pensamos, eu vou diminuir os gastos de um fim de semana. Eu não preciso tanto deles. Para ajudar com o que me sobra, qualquer outro padrão de necessidade que eu conheça, seja pessoalmente, seja através de instituições, que costumam ser usadas por esses indivíduos ególatras, para que eles não tenham contato com a miséria, para que não se emocionem com a agonia dos outros e para que eles se sintam bonzinhos. Nós vemos os hospitais preocupados com a asepsia, não deixar-se contaminar. Então, esse indivíduo é um caridoso ascético. É aquele que assina cheques, que entrega recursos, que faz transferências bancárias, mas que não chega onde está o sofrimento, porque não deseja se incomodar, não deseja ver a miséria. Apenas entrega recursos, às vezes ganhados honestamente, às vezes através de coisas ilícitas, para sentir-se que ele está cumprindo a sua parte nesse contrato com a divindade, que lhe garante dinheiro para que ele, roubando muito ou ganhando muito, possa entregar uma fração insignificante para a continuação das obras de amor na terra. Nós vemos quanto as pessoas esbanjam. Nós temos uma experiência muito clara quando visitamos um shopping, quando vamos ver um ambiente onde há muita coisa oferecida, como as pessoas se sentem assim, hipnotizadas pela volúpia, inventam de tudo. Cada mês tem uma data comemorativa, cada mês você é chamado a comprar um negócio que não precisa, a vestir-se com roupa que não é necessária. Cada época do ano existe uma coisa, é dia da mãe, é dia do namorado, é dia do professor, é dia da noiva, é dia do seu aniversário, é dia do pai, é dia do filho, é dia da criança, é dia do professor, é dia do morto. Imagina isso. É dia do Cristo, é dia de Natal, tudo para gastar, tudo para você comprar coisas que você não precisa. Não tem um dia do pobre, já viram isso? Dia do miserável, dia do doente, quando as pessoas se reuniriam para fazer o bem para eles. Dia do faminto, dia do abandonado, dia do deprimido, dia do velho no asilo. Não temos um dia assim, quando as pessoas iriam ao asilo visitá-los, pelo menos uma vez, quando alguém iria olhar para os mendigos da rua e teria um pouco de compaixão e compraria algo para dar para eles. Nós não temos estes dias. Estas coisas existem para seduzir as pessoas no esforço delas continuarem mesquinhas, pensando apenas em si mesmas, achando que amar sua mãe significa comprar um presente caro para ela. Não é ser grato, não é visitá-la, não é ir fazer-lhe a alegria, fazer-lhe um capricho, não, isso não. O negócio é comprar. Compra lá que você prova que ama. Ama o pai desta maneira. Ama o filho dando presente, mas seu filho já está cheio de presente. Será que é isso que vai fazer o melhor? As pessoas, elas sofrem por um fator muito interessante que esta história nos demonstra. Nós pensamos que somos donos das coisas, mas descobrimos que são as coisas que são donas de nós. Nós somos escravos dos bens.
Nós não usamos os bens como nossos servos. Nós não impomos nossa vontade sobre os objetos. Nós somos escravos dos objetos. Somos escravos que os limpam, escravos que os guardam, escravos que os usam com o cuidado para não estragar, escravos que têm medo, que põem no seguro para que ninguém roube. Nós somos escravos e achamos que somos senhores. É uma ilusão hipnótica que nos faz achar que o poder do ser criado por Deus é o de submeter a matéria ao seu capricho, sem perceber que de verdade é o indivíduo que se submete à matéria e aos caprichos dela. Nós compramos um veículo que custa caro e fazemos um seguro. Mas nós vamos nas igrejas de Deus e nunca pensamos em pagar uma mensalidade que segure o esforço do bem que elas estejam fazendo. Você já viu isto? Eu nunca vi. Ninguém chega no centro espírita e fala assim: eu queria fazer um carnê em 12 prestações para cooperar com a instituição. Espontaneamente. As casas espíritas, entre as quais está a nossa, em algumas formas de conseguir recursos, elas têm que vender alguma coisa. Vender. Nós temos que vender telas da pintura mediúnica. Nós temos que vender pizzas. Nós temos que vender roupas, guarda-chuvas, artesanato, no bazar, como fazemos 2 vezes por ano. Nós temos que vender. E ainda assim há pessoas que acham que não vale aquilo que você está pedindo. Mas elas vão ao shopping em um fim de semana. Imagina, 10 pizzas que nós fizemos recentemente custavam R$300. Você vai num fim de semana, num shopping, e compra um sapato, compra uma calça nova, porque é um modelo que saiu, compra uma blusa diferente, que agora tem as bolas tomando conta do modismo, você gasta 600, 700, R$1.000 em um fim de semana. Sem contar o que você vai comer, beber e se divertir um pouquinho, né? Porque você também não é de ferro. Ah, mas é que eu vou pagar no cartão em 5 vezes. Por que você não chega na instituição e fala assim: olha, eu vou comprar R$1.000 em pizza, posso pagar em 5 parcelas? Ninguém nunca faz isso. E do mesmo jeito que no shopping ela vai levar a roupa para casa, aqui no nosso caso, a pessoa vai levar a tela para casa. A pessoa vai levar a comida para casa. A pessoa vai levar o guarda-chuva, vai levar o liquidificador novo, ela vai levar para casa. Mas eu pergunto, por quê? Nós precisamos vender. A pessoa não é capaz de entregar por amor? Afinal, ela diz que está procurando Jesus, está desejando um amparo de Deus. Eu me recordo de um evento que aconteceu na TV Mundo Maior, aliás, na Casas André Luiz. Eles haviam nos convidado para que comparecêssemos em um dos eventos que eles fizeram para conseguir arrumar recursos. Era um domingo. E, além de me convidarem para fazer a palestra, nós nos propusemos a levar a pintura mediúnica com a Solange Godoy, minha esposa, para que a pintura fosse sendo feita enquanto nós estivéssemos falando ao público. E naquela manhã nós saímos de Campinas em 5 pessoas e 2 carros. Deixa eu me lembrar se eram 5 ou eram 6. 2 veículos, um deles levando as telas, as molduras, tudo que era necessário para fazer a pintura, que a nossa instituição aqui em Campinas estava oferecendo como fruto do esforço de ajudar uma outra instituição tão nobre como a FEAL, para que ela conseguisse
arrecadar um pouco de recursos para suas tarefas. Nós gastamos os nossos recursos de gasolina, de pedágio, de almoço, além das tintas, das molduras e das telas. Chegamos lá, montamos tudo, fizemos a palestra enquanto as telas foram pintadas e naquele dia, se não me engano, foram pintadas 5 telas. E estas telas iriam ser leiloadas ao final para as pessoas que tinham ido ao evento, para ficar todo o dinheiro com a instituição, as Casas André Luiz. Domingo, um teatro enorme na cidade de Guarulhos. Estava aberto para receber os que eram da comunidade que escuta a TV Mundo Maior, que escuta a Rádio Boa Nova, para aquele evento. E qual era o atrativo que eles ofereciam? Lá fora tinha livros para serem vendidos e também havia a oportunidade das pessoas se inscreverem para se tornarem amigos da Boa Nova. Sócios que pagam uma mensalidade para manter a rádio, para manter a televisão. O evento tinha essa finalidade, atrair pessoas para conseguir que elas se tornassem mais sensibilizadas em relação àquilo que a rádio e a televisão, as Casas André Luiz, tanto precisavam e precisam. Nós então, depois de termos feito a palestra, terminado o evento, foram colocadas as telas, 5 telas, diante do público. E para que as pessoas pudessem se candidatar à tela, havia cartõezinhos colocados para serem preenchidos pelo nome da pessoa e pelo valor que ela gostaria de dar para aquela tela, que estava pronta e que tinha um preço mínimo. Cada tela tinha um valor, 100, 300, 500. E a partir desse montante, a pessoa podia oferecer 150, 400, 1000 pela tela. Só que o que seria o vencedor da tela é aquele que desse o maior lance. É um leilão sem grito. É um leilão no papel. Nós apuraríamos e aquela que fosse a maior oferta seria a vencedora. 5 telas. Então, demos um tempo para as pessoas chegarem, tirar foto, preencher o cartãozinho e colocava em cada tela havia uma caixinha para ela colocar a sua proposta ali dentro. Terminado o tempo, já não havia mais gente dando lance, nós fomos abrir cada uma das telas. Para 5 telas, imagina, havia no mínimo 10 lances para cada uma. No mínimo, havia 10 propostas. Só uma ia ser a vencedora. Só uma. Então, como havia 5 telas, havia 50 propostas. Com o preço mínimo ou maior do que o preço mínimo. Então, nós abrimos as propostas individualmente para vermos qual que seria aqui, naquele caso, daquela tela, havia sido a maior. E as outras nós deixávamos de lado, porque não estariam concorrendo, teriam perdido. Bem, quando fomos fazer a avaliação das 5 telas, pelo resultado final, havia 5 pessoas que haviam ganhado. 5, que haviam dado o lance. Cujo total, se não me engano, deu mais de R$ 2.400 para a instituição. As 5 telas vendidas. E as pessoas pagaram para a instituição. Porém, e as outras 45 pessoas que deram lance? Vamos supor que a tela custasse 500. Uma pessoa foi e deu 550 de lance.
Se ela tivesse ganhado, ela tinha que pagar aquilo, não tinha? Porque ela ganhou. Mas a outra deu 600. Se ela tivesse ganho, se tivesse sido o lance dela o maior, ela teria que pagar os 600, não é mesmo? Então, mas ela perdeu para aquele que pôde ter dado 800. Que se ofereceu 800, é porque tinha para pagar. Porém, naquele quadro, teve alguém que ofereceu 1.200. E foi o vencedor. Mas o que fizeram os outros? Com os 550, com os 600, com os 800 que eles tinham para comprar uma tela? Por que eles não doaram para a instituição que lhes pertence? Por que só aquele que tinha 1.200 para pagar a tela, pagou com a alegria de ter comprado? E os outros que tinham para fazer a oferta, porque esse dinheiro, se tivesse que sair do bolso, não iria causar-lhes prejuízo nenhum. Por que eles não chegaram e disseram, eu ofereci 500, eu perdi, mas eu estou doando esse valor para a instituição, porque eu a amo, porque eu quero que ela ajude as pessoas. Por que não fazem isto? Pagariam sim, se tivessem ganhado. Mas como não ganharam, eu vou ficar com o meu dinheiro, para mim o dinheiro só vale se eu trocá-lo por alguma coisa. E assim foi com as 5 telas. E naquele domingo, naquele dia, esse foi o evento que mais rendeu recurso para a instituição. Este evento, produzido por nós, sem custo nenhum, foi o que teve mais retorno naquela manhã. Porque a inscrição de gente para o clube foi muito pequena. A venda de livros foi ainda menor. Imagine se cada um que tinha dado o lance perdedor tivesse tido o que faltou ao Cirilo Fragoso na história de Humberto de Campos, a decência, o idealismo de dizer, eu não posso dar tudo, mas pelo menos metade do lance que eu dei aqui eu vou dar. Não. Eu não ganhei, então eu também não pago. Estranho isso, não é? E são essas pessoas que falam de Jesus. São essas pessoas que dizem que é importante melhorar o mundo. São essas pessoas que só se inscrevem para participar de algum evento, como por exemplo, cooperarem com os esforços de divulgação, se ganhar desconto no livro, se ganhar entrada de graça para não sei o que, se ganhar mais isso ou mais aquilo, se não ganhar nada, pedem para se descadastrar. Destes grupos que tentam receber migalhas para continuarem a fazer algo de bom para os que precisam. Quanto nós estamos apegados e escravizados aos bens? Perguntemo-nos isto. E quando chegar a hora de voltar, como aconteceu com Cirilo, que adiantará ter deixado? Terá sido melhor que a gente tivesse perdido. Porque perdido nós não estaríamos esperando remuneração. Mas ainda terá sido muito melhor se nós tivermos doado. Doado por amor. A alegria de dar, como ele disse aqui. Nós estamos sendo testados para desfrutar da alegria de dar. Alegria de ser aquele que produz alegria nos outros, que não pensa quanto isso vai lhe custar, que tem a alegria de ser útil, de atender uma necessidade. Não importa que você não tenha nem o elogio, nem o agradecimento. E isto demonstra a qualidade do nosso espírito, ou a falta de qualidade do nosso espírito.
lembrem-se, nós estávamos lá convidados. Nós ainda poderíamos solicitar que eles nos pagassem as despesas de combustível, de gasto que tivemos com alimentação. Mas mesmo tendo sido convidados, nós fomos para servi-los, nós fomos para ajudá-los, nós fomos sem pedir nada em troca, nós levamos tudo, da médium aos cavaletes, às tintas, à tela, à moldura, tudo, oferecemos tudo. E as pessoas daquela instituição, os frequentadores, os amigos, entre aspas, que foram lá, que queriam uma tela, não tiveram a boa conduta de pelo menos metade do que lhes haviam oferecido em dinheiro, no lance perdedor, eles doarem. Moralmente deveriam doar o valor do lance. Moralmente, se com 5 telas, 5, os lances vencedores puderam arrecadar R$ 2.400 aproximadamente naquele dia, você já imaginou se somássemos 45 lances perdedores? Se as pessoas doassem o que elas ofereceram e não gastaram? Porque ninguém oferece um dinheiro que não tem. Ninguém propõe pagar numa disputa um valor que ele não tem disponível. Já pensou quanto em recurso uma instituição tão necessitada como ela não haveria de receber? Num domingo. Mas, será que nosso amor a Jesus chega a tanto? Ou nós somos aqueles, quando eu morrer, aí as coisas ficam, aí eu vou deixar, mas eu nunca vou abrir mão enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo, eu sou escravo destes bens e interesses. Eu não compro pizza para cooperar com a instituição, mas eu gasto em bebida para me matar muito mais do que uma pizza. Eu não ofereço espontaneamente um valor que possa ajudar um semelhante em uma outra obra amorosa, ou eu não gasto eu mesmo, pessoalmente, metade do que eu vou gastar com desfrutes, comprando alimento para espalhar para os famintos, comprando roupa para ajudar, comprando remédio para levar a lugares onde o remédio está faltando. Não, isso é problema do governo. Meu dinheiro é muito meu. Aí acontece com o Cirilo o que aconteceu. Se nós não aprendermos a levantar nossos ideais acima do lodo da terra, nós não deixaremos de ser ervas daninhas enraizadas no solo. E nós precisaremos sofrer as consequências. Oi, deixa eu voltar para cá. O cara está dormindo. É que ele tem 2 botões lá, ele fica às vezes perdido. Se nós não aprendermos a resgatar nossa realidade espiritual, nós teremos que ficar doentes com as doenças da matéria. E quando chegarmos do outro lado, esperando o paraíso porque demos algumas migalhas na esquina, veremos que a lei era bem diferente. Que nosso contato com a dor deveria ter sido feito por amor, não esperando prêmio, não esperando vantagem. Por isso, queridas irmãs, nossa saúde não depende tanto de remédio, de farmácia, nem depende tanto do amor de Deus, que é imenso, que é incomensurável. Nosso estado orgânico
precisa ser melhorado pela melhora do nosso espírito, pelo desapego em relação às coisas que nos tentam o egoísmo e nos congelam na indiferença. Quando nós aprendermos a não ser indiferentes, nós sofreremos muito menos e teremos alegrias que nem imaginamos ao nos livrarmos das coisas por amor, não por ter que deixá-las. Quando entrarem na sala de passe, e você em casa agora que vai deitar-se para o tratamento, lembrem-se, os espíritos nos estimulam, mas quem tem que mudar somos nós mesmos. Pensem nisso. Muita paz.